Olá! O texto que eu começo o programa de hoje é um texto intrigante. Está aí na segunda carta do apóstolo João, onde diz o seguinte, o verso é o 10. Se alguém for até vocês e não levar o ensinamento de Cristo, não recebam essa pessoa na casa de vocês, nem lhe digam que a paz esteja com você. Ou seja, sequer cumprimente essa pessoa. Ora, o que está nos dizendo esse texto aqui? Será que nós não podemos receber em casa alguém que de repente pertença a uma seita? Alguém que não aceita Jesus como Salvador pessoal? Alguém que não crê na cristandade, não crê em Cristo, não é um evangélico, enfim, não é um cristão? Será que eu sequer posso cumprimentar isso? Onde é que fica o amor ao próximo que o Senhor Deus nos orientou? Como entender esse texto aqui? Segundo João, é o capítulo 1, que é o único, é um capítulo só, o verso 10. Vou ler mais uma vez. Se alguém for até vocês e não levar o ensinamento de Cristo, não recebam essa pessoa em casa, nem lhes digam que a paz esteja com você. O que é isso daqui? Essa e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Já conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhado pelo nosso país. Nós estamos sim em conexão. A Rádio Novo Tempo está ligadinha com a gente ao vivo. Estamos falando aí para milhões de pessoas através do rádio. Estamos falando com você onde quer que você esteja, quem sabe aqui no Brasil, mas quem sabe fora do Brasil, porque as ondas da internet chegam em todos os lugares deste mundo. E a gente tem aqui a participação dos nossos irmãos da Angola, de São Tomé e Príncipe, de Moçambique, dos Estados Unidos, do Japão, que tem acompanhado o programa e mandado as suas perguntas. Obrigado por você estar aí acompanhando a gente e fazendo o nosso programa acontecer. Porque eu sempre digo, é você quem faz o nosso programa acontecer. Através dos seus questionamentos, das suas perguntas, é que nós colocamos sempre na mira da verdade, e aquele rapazinho ali tem o dom de responder baseado apenas na palavra de Deus. Vamos cumprimentá-lo, professor Leandro Quadros. Rapazinho não, né? Um senhorzinho, já um Rapaz, tiozinho. eu gostei do rapazinho, você começou bem, mas já está terminando mal. Como é que você está, professor? Tudo bem? Tudo bem, meu amigo. Satisfação estar aqui novamente e começo agradecendo ao nosso telespectador e ouvinte por sua companhia sempre agradabilíssima aqui no estudo da Bíblia. Vou mandar rapidamente 2 abraços aqui. Primeiro para o Eber e a Ju, sua esposa, amigos queridos que são de Brasília, não é? Satisfação, meus amigos, mandar esse abraço para vocês e obrigado pelo carinho e a amizade de vocês. Um abraço também para 2 amigos que moram em Curitiba, o Carmine e a Heloísa. Amigos queridos, irmãos dedicados ao Evangelho, que Papai do Céu continue guardando a vocês e a família de vocês. E o último abraço eu quero mandar para o irmão José Justino Borges. Este irmão, eu recebi um bilhete dele em Porto Alegre, quando eu estive em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e este irmão, ele cumpre pena e ele disse que no presídio ele foi evangelizado, Tito, por meio do programa Na Mira da Verdade. E graças a Deus, ele conseguiu uma liberação para assistir o culto e tudo mais. É uma pessoa a quem o Evangelho tem transformado. Quero mandar um forte abraço a você, meu irmão, e a você, que eu sei que tem muitos irmãos aí no presídio assistindo o nosso programa, que o nosso Criador continue trabalhando para transformar a vida de vocês, que ao vocês estarem aí pagando o preço por alguma escolha errada na vida, vocês não tenham dúvidas do amor de Deus por vocês e de que o Senhor Deus é o Deus da segunda chance, tá? Que a paz de Cristo seja com todos vocês neste momento.
Muito bem, professor. Eu também mando um abraço para o Júnior e a sua esposa Rosângela. Eles são de São Bernardo do Campo e estão ligadinhos aqui com a gente. Um abraço a vocês também e a todos que estão nos assistindo aí, nos prestigiando. Obrigado pelo carinho da sua audiência, tá bom? Professor Leandro Quadros, eu quero dizer para você que você pode participar do programa através do SMS, o número é 12 98151 0101. Mas não é para você ligar. É para você mandar o seu SMS. Então, se você estiver ligando, não vou atender. Você tem que mandar participar do programa. Vamos fazer uma coisa, o seu SMS. É ou não é, professor? Vamos fazer um negócio. O cara que ligar aí, nós vamos passar o telefone dele pro Brasil inteiro mandar uma mensagem para ele. Nossa, rapaz, já pensou que beleza? Mas é uma brincadeira. Esse aqui é o número para você mandar a sua dúvida pra gente através do SMS. O número é 12 98151 0101. Participe do programa e depois eu vou dizer como que você faz de outras formas para participar do programa, mandando o seu questionamento, tá bom? A gente abriu o programa, professor, falando sobre um texto um tanto quanto intrigante que João escreveu. Logicamente inspirado, eu não sei, mas como é que a gente pode compreender o texto de 2 João, o verso 10, porque só tem um capítulo, né? 2 João 1, verso 10, onde diz que a gente não pode sequer cumprimentar uma pessoa que vem à minha casa, mas que não teme a Deus, por exemplo, ou que é um sectário, enfim, que não crê, que não fale do amor de Cristo, mas a gente não pode sequer cumprimentar? O que é isso? O que João estava querendo dizer com isso, professor? Vamos contextualizar, amigo Tito, para o nosso telespectador e ouvinte. Eu vou ler o texto novamente. Diz assim, se alguém vem vos visitar e não traz esse ensino, o ensino de que Cristo é o Salvador, não é? Não o recebais em casa, nem o cumprimenteis, pois quem o cumprimenta participa de suas obras más. Aqui tem um detalhe interessante. Nós temos que analisar de que maneira os cristãos se reuniam no passado. E aí você vai entender o porquê que João deu essa orientação. Vou ler para você um texto aqui que se encontra em Atos capítulo 12, verso 12. E aqui diz assim: depois de refletir nessas coisas, dirigiu-se à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas e oravam. No princípio do cristianismo não haviam templos, igrejas. Os judeus cristãos, que acabavam se tornando cristãos, eles se reuniam em casas. Você vê ali a partir, por exemplo, de Atos capítulo 2, que eles se reuniam em casas. Então, as casas eram, diríamos assim, os seus lugares de reunião de culto. E com o que o apóstolo João está preocupado? Haviam muitos pregadores, ensinadores itinerantes. E eles iam de casa em casa, pregando, ensinando sua doutrina, só que esta casa era um local de culto onde muitas pessoas seriam influenciadas. Então, o que João está proibindo aqui? Ele não está proibindo um cristão de receber um sectário para ensinar o evangelho verdadeiro a esse sectário. Agora, João está proibindo que se dê a esse sectário, diríamos assim, um palanque, um púlpito, uma plataforma para que ele influencie os demais que estão reunidos naquela casa, naquele ambiente de culto, de modo que eles abandonem a fé verdadeira em Jesus Cristo. Mas explica mais detalhadamente isso. Como assim? Dá oportunidade de alguém se reunir na minha casa e pregar uma doutrina que é antibíblica, por exemplo, é isso? É isso mesmo. Os falsos profetas itinerantes nos dias da igreja primitiva, eles iam nas casas por quê? Porque as casas eram os lugares de culto. Então, obviamente que se eles ensinassem mentiras, por exemplo, uma heresia comum naqueles dias era de que Cristo não havia encarnado. Imagine dar oportunidade para um camarada desses falar uma barbaridade dessas entre várias pessoas que seriam influenciadas pelo erro. Então João está dizendo o seguinte: não receba o indivíduo dando a ele a oportunidade para fazer esse tipo de coisa. Agora, o texto não nos proíbe de recebermos pessoas em casa com o objetivo de ensinarmos o evangelho verdadeiro a elas. Não devemos dar o quê? Brecha
para o indivíduo ficar aí espalhando heresias, mentiras que vão nos afastar do Deus verdadeiro. Agora, receber para evangelizar, aí a história é diferente. Então, é importante entendermos como que os cristãos se reuniam naquela época, em casas. Aí o maior número possível de pessoas seria influenciado pelos falsos ensinadores. E aí você vê que realmente João tinha razão em dar esse tipo aqui de orientação para a igreja daquela época. Ok, então se a gente trouxer isso para os nossos dias hoje, é a mesma coisa de eu, por exemplo, rifar o púlpito da igreja para alguém que de repente venha falar alguma coisa que acaba sendo contra a própria Bíblia. É isso mesmo. Pode acontecer mesmo? É isso mesmo. No púlpito da igreja não devemos dar lugar para herege pregar, tá? O cara quer ser herege, o problema é dele, não é? Agora, se ele quiser ter uma conversa particular para discutir com o intuito de aprender, isso é outra história. Agora, dar o púlpito para um camarada que não crê na verdade bíblica ou que vá, por meio do seu diálogo, influenciar as pessoas negativamente e atrapalhar o culto, isso não deve ser feito, não. Lugar de herege não é no púlpito. Ok, muito bem, professor. Essa é uma nova aí que nós não tínhamos colocado ainda na Mira da Verdade. Para você participar do programa Na Mira da Verdade, como eu disse, através do SMS, o número é 12981510101. Você também pode participar pelas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, está aí aparecendo no seu televisor, ou então pelo Twitter, @namiradaverdade. Mas, além dessas redes sociais, você ainda tem a chance de conhecer o nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade. Ali você vai ver que o programa está dizendo que o programa está no ar. Você também pode participar mandando suas perguntas, mas além disso, você pode conhecer o conteúdo que colocamos ali sobre os mais diversos temas que estudamos aqui nesse programa. Se você tem alguma dúvida sobre a doutrina do tormento eterno, você vai lá no campo de busca, coloca lá inferno ou tormento eterno, você vai entrar num assunto mais detalhado, ou num tema mais detalhado, mais aprofundado. E assim vários outros que são sempre as dúvidas dos nossos telespectadores. Então conheça o nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade, e faça dele, quem sabe, uma fonte de estudos para você aí, tá bom? Professor Leandro Quadros, essa aqui chegava, porque já ligaram e já tirou. A questão é o seguinte, tem uma pergunta aqui eu lembro dela aqui, ela sumiu aqui porque, infelizmente, ligaram. A questão é a seguinte, a pergunta que foi feita pelo SMS é se Deus condena a profissão da prostituta, ou não só mas também daquele que se prostitui. Porque a gente vê na palavra de Deus um momento inusitado em que uma mulher que era adúltera, podemos dizer que ela era uma prostituta, ela foi levada perante Jesus e ela ia ser apedrejada. Só que Jesus demonstrou um amor tão grande por aquela mulher que estava naquela vida, que de repente hoje essa questão está em pauta. Como que Deus vê uma profissão dessas, que é uma das mais antigas do mundo, uma prostituta, professor? Veja bem, primeiramente, o amor de Jesus Cristo por qualquer ser humano é infinito. Jesus não ama mais uma pessoa porque ele, por exemplo, não pratica a prostituição. Deus ama tanto a pessoa que não pratica a prostituição quanto a pessoa que pratica a prostituição. Deus ama da mesma maneira. Tá ok? Deus sabe que muitas pessoas que se envolvem com a prostituição, dentro delas tem uma criança ferida, uma criança abandonada, uma criança maltratada, uma criança mal compreendida. Então o Senhor Jesus compreende, e o propósito dele com o Evangelho é ajudar a pessoa envolvida na prostituição a deixar desta vida, porque na prostituição, por mais que a pessoa tenha parceiros sexuais, ela não vai conseguir preencher este vazio que está dentro dela. Este vazio tem que ser preenchido de outras formas, né? Além do amor de Deus no coração, ajuda terapêutica e tudo mais. Então, o amor de Deus pelas pessoas que se prostituem é infinito, e a graça de Jesus
perdoa e pode transformar a vida de qualquer pessoa que se achegar a Cristo. Agora, realmente, biblicamente, Deus é sim contra, não é, a prostituição. Vou ler aqui um texto que se encontra em 1 Coríntios capítulo 6. O texto diz o seguinte. Deixa eu ver se é capítulo 6 mesmo ou é o capítulo 7. Vamos dar uma olhadinha aqui. Houve silêncio na mira da verdade. Os irmãos estão preocupados, né? Os irmãos que estão assistindo, eu sei que tem irmãos que estão até orando para eu achar o texto, né? Mas eu vou achar, fiquem tranquilos, Deus sempre me ajuda. Vamos ver aqui se não é 2 Coríntios 6. Vamos dar uma olhadinha aqui. Se não for, eu vou pegar um outro texto. Vamos dar uma olhada aqui. Eu vou te falar qual é o texto. Você estava falando, eu não estava ouvindo que você estava procurando outra pergunta aqui, mas eu estou achando que é a pergunta que veio para mim aqui, ó. 1 Coríntios 5, 11. Veja se é isso. Vamos ser no capítulo 5. Verso 11. Também é, mas tem um outro texto. Então tipo, essa eu vou botar depois na mira para você. Mais claro. Aqui, ó. Vamos ver aqui, quer ver uma coisa, ó? 1 Coríntios capítulo, se eu ver se é o primeiro ou o segundo. É que eu tenho um texto bíblico que fala muito claramente, né, da prostituição. Eu queria ler esse texto sim, da aqui. prostituição, desculpa. Exatamente, né? Vamos ver aqui se eu acho esse texto. Vamos dar uma olhada mais aqui. Achei. É o capítulo C. Olha, essa vez eu demorei, viu? Mas consegui. Essa aí foi a primeira, foi o primeiro silêncio na mira da verdade. Esse foi um silêncio quase eterno aqui, né? Vamos olhar aqui, amigo. Ó. Vamos ler a partir do verso 9. Diz assim, ó. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se submetem a práticas homossexuais, nem os que as procuram, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem caluniadores, nem os que cometem fraudes herdarão o reino de Deus. Agora vem a esperança no verso 11. Alguns de vós éreis assim, mas fostes lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, realmente, se Deus condena qualquer forma de imoralidade sexual, é óbvio que nós não devemos participar da prostituição. Agora, se você pratica ou praticou, apegue-se ao verso 11 do capítulo 6. Paulo fala para os coríntios, olha, vocês foram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados, ou seja, foram perdoados por meio de Jesus Cristo. Então, não há pecado que Deus não perdoe quando a pessoa se aproxima de Deus, pede o perdão e Deus com certeza muda a vida dessa pessoa. E agora um outro versículo aqui que eu gostaria de ler, que eu encontrei também, é no capítulo 6, versículo 15 em diante, diz assim, ó. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei os membros de Cristo e farei deles membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabeis que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela? Como se disse, os dois serão uma só carne. Mas quem se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fugi da imoralidade. Então, o texto é muito claro. Agora, é óbvio, com certeza estou falando para um irmão, para um cristão, para qualquer pessoa que já se envolveu com prostituição. Creia que a graça de Cristo é maior que o seu pecado, tá bom? Peça perdão a Deus, siga a sua vida adiante, porque Deus é maior que os nossos defeitos. E o que Jesus disse para aquela mulher que não foi apedrejada é que ela simplesmente mudasse de vida e ela sim o fez, não é isso? Foi muito boa a tua lembrança, Tito. Em João 8, Cristo falou para aquela mulher prostituta, diz assim, filha, eu não te condeno, mas vai e não peques mais. Exatamente. Muito bem. Bom, nós começamos falando aí desse texto complicado de João
Entrou esse outro da prostituta e chega um outro aqui por SMS que também é bastante intrigante e eu vou colocar na mira. Ela me diz o seguinte: a Novo Tempo, em toda a sua programação, ela sempre fala diariamente um capítulo da Bíblia, para você ler, até você ter uma prática de estudo da Palavra de Deus. E todos os dias ela indica um capítulo. Essas semanas aí estava indicando o livro de Coríntios. E a pergunta da nossa irmã aqui, deixa eu ver o nome dela, ela Aparecida, ela é da Igreja Batista do Amor, lá em Paulista, Pernambuco. Um abraço a você, um abraço que acompanha o programa Na Mira da Verdade, e mandou a sua pergunta. Ela diz o seguinte: 1 Coríntios 5, li todo o versículo e principalmente no final me deixou uma dúvida. Olha só o que diz no final. Mas agora vos escrevo que não vos comuniqueis com aqueles que, dizendo-se irmão, forem devassos. E aí eu vou pegar aqui na linguagem de hoje, para a gente contextualizar o que ela diz. 1 Coríntios 5:11, por isso que eu tinha falado para você, porque eu estava na cabeça a primeira pergunta ainda. O que eu digo é que vocês não devem ter nada a ver com ninguém que se diz irmão na fé, mas é imoral, avarento, ou adora ídolos, ou é bêbado, ou difamador ou ladrão. Com gente assim, vocês não devem nem comer uma refeição. E ela indaga o seguinte: mas se Deus é amor, como é que eu vou ter acepção de pessoas? Se eu devo demonstrar amor por essas pessoas, como que eu vou simplesmente excluir essas pessoas se de repente eu tenho um convívio com alguém que infelizmente está nessa prática? Olha aí, professor. Aqui é o seguinte, basta ler o início do capítulo 5 e a questão vai ser resolvida. Olha qual era o problema que Paulo enfrentava na igreja. Eu vou ler aqui o início do capítulo 5. De fato, ouve-se que há imoralidade entre vós, imoralidade do tipo que nem mesmo entre os gentios ou pagãos se vê, a ponto de alguém manter relações sexuais com a mulher de seu pai. Olha, havia um camarada na igreja de Corinto que fazia sexo com a própria madrasta dele, tá? E estáis cheios de arrogância. Não devis, pelo contrário, lamentar e expulsar do vosso meio quem cometeu isso? Embora eu esteja ausente fisicamente, estou presente em espírito e já julguei quem fez isso como se estivesse presente. Verso 5. Entregai esse homem a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. E aí é nesse contexto que ele fala para não se associar com um irmão na fé que quer continuar em práticas devassas. Então você percebeu? Tinha um camarada praticando incesto, diríamos assim, e ele estava lá dentro da igreja como se nada estivesse acontecendo. E aí Paulo fala no verso 4, no verso 5, na verdade não é acepção de pessoas, ele fala assim, ó, entregue esse homem para o diabo, ou seja, exclua ele da igreja, mas agora com um propósito de salvação, ó, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor, ou seja, exclua ele da igreja. Quem sabe a aflição que Satanás vai proporcionar a ele por estar fora da igreja, leve esse indivíduo a ser salvo. Tá ok? Então é muito importante lermos, irmão, o contexto todo e analisarmos e não lermos o verso isoladamente, porque aí nós criaríamos realmente um problema teológico que contradiria Romanos 2,11, que diz que Deus não faz acepção de pessoas. Muito bem, professor. Essa aqui chegou pelo Facebook e quase que vai para a mesma linha. E a gente tem que colocar na mira, porque eu mesmo digo para você que você não tenha preconceito. Pergunte o que você quiser. A Magda Merge diz o seguinte: o que vocês podem me explicar sobre o capítulo 1 de Coríntios, sobre o capítulo 14 de 1 Coríntios, os versos 34 e 35? Como posso entender que na igreja as mulheres não podem pregar? Vamos ver o que está escrito aí em 1 Coríntios 14, 1 Coríntios 14, os versos 34 e 35, diz o seguinte. Aqui, ó. As mulheres devem ficar caladas nas reuniões de adoração. Elas não têm permissão para falar. Como diz a lei, elas não devem ter cargos de direção. Se quiserem saber alguma coisa, que perguntem em casa ao marido. É vergonhoso que uma mulher fale nas reuniões da igreja.
esse texto, muitas pessoas estão levando ao pé da letra e colocando a mulher lá embaixo, professor. Principalmente na igreja. Como entender isso? O que realmente Paulo estava querendo dizer aqui? A gente tem um minutinho, vamos fazer o seguinte, você vai responder essa depois do intervalo. Eu queria indicar para você aqui a revista Verdades para o Tempo do Fim, que você pode receber gratuitamente aí na sua casa. Para você ter essa revista aqui na sua casa, que não é simplesmente uma revista, mas é um curso bíblico. São 16 lições que estão aqui descritas. No final de cada tema você tem um pequeno questionário para você responder. E se você responder todos esses questionários e mandar para a gente aqui, você vai ter a chance ainda de ganhar mais um presente, um disco, um CD musical aqui da gravadora Novo Tempo. Então, peça hoje mesmo Verdades para o Tempo do Fim. Este é o tempo em que nós estamos vivendo, o tempo do fim, os últimos tempos, e você pode ter essa revista aí na sua casa gratuitamente. Acesse o nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade. Você vai ver a imagem dessa revista, você clica lá, você vai ser direcionado para preencher os seus dados postais para que ela chegue aí gratuitamente na sua casa, tá bom? Peça agora mesmo e faça como milhares de pessoas que já estudaram e estão estudando a Bíblia através desse curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim. Bom, o nosso tempo está correndo. A pergunta que vai estar no ar no próximo bloco é o que está escrito em 1 Coríntios 14, os versos 34 e 35, dizendo sobre a mulher. Se você está curioso, não sai daí não. A gente volta já já. Já estamos de volta, agora são 9 horas e 33 minutos, estamos ao vivo. Este é o Canal da Esperança, TV Novo Tempo, e aqui o programa Na Mira da Verdade, um programa em que, se você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia tem a coragem de responder. Participe mandando o seu questionamento, a sua dúvida bíblica. Você que gosta deste livro sagrado, que eu costumo dizer que é o nosso manual de sobrevivência, se você tem as suas dúvidas, manda pra gente e vamos juntos estudar a Palavra de Deus. A última pergunta que ficou no ar foi o Noan Araújo, que ele perguntou, foi a Magda Merge, que perguntou o seguinte, explique por favor o capítulo 14 de 1 Coríntios, versos 34 e 35, onde fala das mulheres. Como posso entender que na igreja as mulheres não podem pregar, professor? É isso mesmo? Tito, essa pergunta é importantíssima. Olha, a parte final do verso e a consideração do contexto histórico vai nos ajudar a entender. Só para a gente contextualizar e para o nosso telespectador que está chegando agora, leia os versinhos para a gente. Vamos ler, meu amigo. 34 e 35. Isso. As mulheres devem permanecer caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei ordena. Se quiserem aprender alguma coisa, perguntem em casa ao marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Então, algumas denominações cristãs têm privado as mulheres de falar num púlpito por causa desse texto. O detalhe é que algumas denominações cristãs não consideram o contexto histórico e cultural no qual esse verso foi escrito. Aqui no verso 35 é dito assim, é vergonhoso falar na igreja. Por que era vergonhoso? Na sociedade de Corinto, na sociedade grega, jamais uma mulher poderia falar em público. Quando a mulher falava em público, ela estava demonstrando que ela desonrava e não respeitava o seu marido, o seu pai ou o seu irmão mais velho, se estivesse sobre os cuidados dele. Então, o que acontece? Se uma mulher cristã entra em conflito com essa questão cultural aqui, o testemunhar ia ser muito mais difícil. Por exemplo, um grego entraria na igreja para ouvir a mensagem e, ao enxergar a mulher falando lá na frente, o que ele ia pensar com a mente grega dele? Essa igreja aqui ninguém respeita marido e tudo mais, e não ia assistir a mensagem. O evangelho não ia alcançar ele. Paulo está simplesmente pedindo que as irmãs não entrem em conflito com esta questão cultural grega. Agora, que a Bíblia
fora desse contexto cultural específico, não é contra a mulher falar em público. Isso é muito claro em diversos textos bíblicos e eu vou mencionar apenas 2 aqui. O primeiro deles é no Novo Testamento, se encontra em Atos capítulo 2. Vou ler aqui para você o versículo 17. Diz o seguinte: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Ou seja, o dom profético seria dado até mesmo para as mulheres. E em Atos 21, verso 9, temos uma outra informação importantíssima. Aqui é dito o seguinte, falando do evangelista Filipe, diz, ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Profetizavam em casa ou profetizavam sem falar? Obviamente que não, na igreja. Então Paulo só deu aquela orientação em Corinto por causa da cultura da época. Mas a opinião bíblica é de que a mulher deve sim testemunhar em público, falar do evangelho. Muito bem, professor. A próxima pergunta chegou pelo Twitter. Para você participar pelo Twitter, o nosso Twitter é @namira-da-verdade. Quem mandou foi o Márcio Link e também tem uma pessoa que mandou por SMS uma pergunta parecida aqui que nós vamos contextualizar as duas, tá bom? Vai lá, meu irmão. Deixa eu ver aqui. É o seguinte, o do Márcio é o seguinte, o falar em línguas é falar em outros idiomas? E quando falamos na igreja e outro interpreta, isso vem do Espírito Santo? Aí aqui pelo SMS foi o seguinte, o Silvano Lopes, ele diz o seguinte, ele é lá de Vitória da Conquista, outro dia mandei uma pergunta a vocês e vocês não tiveram coragem de responder. Explique isso, porque o que fala em línguas estranhas não fala aos homens senão a Deus, porque ninguém o entende e em espírito fala de mistérios. Como que a gente pode, isso está em 1 Coríntios 14, 2, como a gente pode entender essa questão do falar em línguas? Quando alguém fala e tem um intérprete na igreja, ele está falando pelo Espírito Santo? E aquele que fala em línguas, como diz aqui Coríntios, ele fala em espírito e fala em mistérios. Como entender então a questão do dom de línguas, professor? É muito importante que para um irmão entender o dom de línguas, em 1 Coríntios 14, ele entenda o pressuposto do apóstolo Paulo aqui. O que Paulo está fazendo no capítulo 14? Ele está corrigindo um uso equivocado do dom de línguas. Isso aqui é muito claro, né? Então, por exemplo, aqui no versículo... Olha o que diz aqui, por exemplo, no versículo 6 do capítulo 14. Ora, irmãos, se eu for até vós falando em línguas, que benefício vos trarei, se não vos falar por meio de revelação, ou de conhecimento, ou de profecia, ou de ensino? Verso 9. Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras que se podem compreender, como se entenderá o que dizeis? Pois estareis como que falando ao vento. Ou seja, Paulo está corrigindo um uso equivocado do dom de línguas. Então isso é muito claro aqui. Até mesmo no verso 19 ele chega a dizer assim, prefiro falar na igreja 5 palavras que podem ser compreendidas, a fim de também instruir outros a falar 10.000 palavras em uma língua, ou seja, que nenhuma pessoa entenda. Então Paulo aqui não está sendo a favor de um dom de línguas que ninguém entende nada. Pelo contrário, ele está sendo contra. Ele está dizendo que o verdadeiro dom de línguas, ele é compreensível. E quando a pessoa fala num idioma, se alguém na congregação não entende aquele idioma, obviamente tem que ter um intérprete ou um tradutor para que a outra pessoa que não entende possa compreender a mensagem do Evangelho. Agora, como entendemos o verso 2? Tem 2 explicações para este versículo no meio teológico. Existem várias, na verdade, mas eu vou dizer as 2 principais. Uma delas diz o seguinte, quando o texto fala que quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus, porque ninguém o entende, alguns eruditos têm dito que os coríntios, influenciados pelo culto à deusa Diana,
estavam fazendo uso de uma manifestação glossolálica de dom de línguas equivocada na igreja. Então existe essa opinião. Outros eruditos explicam que o artigo "o" não se encontra no original grego, então estaria assim: mas a pessoa fala com Deus porque ninguém entende. Aí esse não entender não seria não entender a pessoa falando, mas seria não entender o idioma falado. Porque a pessoa poderia estar falando, por exemplo, recebeu do Espírito Santo a capacidade de falar em hebraico, mas algumas pessoas que estavam ali eram gregas. E aí, obviamente, essa pessoa não ia entender o Evangelho. E quando fala que em espírito fala em mistérios, para esse segundo grupo de eruditos, o termo espírito seria melhor traduzido por Espírito Santo. Tanto que aqui na Almeida, na versão Almeida século XXI, o termo espírito, assim como na NVI, se eu não me engano, está em letra maiúscula. Então o texto estaria dizendo o seguinte: a pessoa que fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus, e ninguém entende essa pessoa, porque por meio do Espírito Santo ela fala dos mistérios de Deus, mas essa pessoa não entende na congregação porque não é o idioma dela. Então, uma dessas duas explicações você pode aceitar. Não podemos bater o martelo em nenhuma delas, porque há argumentos a favor e contra cada uma delas. Agora, de uma coisa nós não temos dúvida: Paulo está corrigindo um uso equivocado do dom de línguas. E além dos versos que eu lhe citei, olha o que diz o verso 33. Porque Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Verso 40. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Paulo não está defendendo uma manifestação glossolálica em que vários falam ao mesmo tempo, grita ou berra, alguns se rastejam pelo chão, não. Ele está indo contra uma manifestação glossolálica errada. Ele diz aqui que tudo na igreja deve ser feito com ordem e decência, porque Deus é o Deus da ordem e o Deus da paz. Muito bem, professor. A próxima pergunta pelo Facebook, quem mandou foi o Danilo. Danilo tem 14 anos, ele é de Manaus e ele faz a seguinte pergunta. Ultimamente li sobre uma mulher que viveu antes de Eva. Ele ou melhor, deixa eu ver aqui. Li sobre uma mulher que viveu antes de Eva. Ela se chamava Lilith. Disse que ela foi feita de barro como Adão e rebelou-se contra ele, alegando ser feita do mesmo modo que ele, e fugiu do paraíso para os anjos caídos. Eles baseiam-se em Gênesis 1:27, pois é dito que Deus criou o homem e a mulher, mas a criação da mulher só veio acontecer em Gênesis 2:18, ou seja, há um certo período de tempo que passou entre esses versos. Deixo claro que não acredito nessa teoria. Acredito que Eva foi a única e a primeira mulher de Adão, mas confesso que esses versículos deixaram-me intrigados. Professor Leandro Quadros, quando diz lá no Gênesis 1:27 que Deus criou o homem e a mulher do barro, isso dá-nos a entender de que antes de Eva, Deus criou uma outra mulher e que o suposto nome dessa mulher seria Lilith. Onde é que está isso, professor? Não lembro de ter visto isso na Bíblia. Olha, realmente esta é uma especulação. Olha, isso aí daria para fazer uma ficção científica bíblica com essa história, né? Porque como tem pessoas, não é o caso do irmãozinho que enviou a pergunta, obviamente, mas como tem pessoa que gosta de inventar moda, né? Ao invés de aceitar o texto bíblico como está, por exemplo, é óbvio, Gênesis 1:26 fala que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e no capítulo 2, quando menciona a criação da mulher, simplesmente aqui é um relato complementar. No capítulo 1 de Gênesis, Deus mostra como ele criou o mundo em 6 dias, e no capítulo 2, Deus quer destacar, detalhar melhor como que ele formou o homem e a mulher. Né? Então Deus jamais no texto bíblico pode-se dar a hipótese de que o Deus tenha criado uma outra mulher chamada Lilith. Isso aí é invenção humana. E um texto que vai ajudar você a refutar essa ficção teológica aí
é Atos 17, 26. Esse texto é muito interessante, diz assim: de um só fez toda a raça humana, para que habitasse sobre toda a superfície da terra. Ou seja, todos descenderam de Adão, inclusive Eva. Então Deus não fez seres humanos à parte de Adão e Eva, porque Atos 17, 26 fala que de um só Deus fez toda a raça humana. E além disso, quando você lê o livro de Gênesis, você percebe que no capítulo 2 e também no capítulo 5, que Eva é a mãe de todos os viventes. Então, essa teoria de Lilith realmente é teoria de quem está mais por fora do que arco de barril, né? Muito bem, professor. A próxima pergunta aqui chegou por SMS. Quem mandou foi a Regina e ela está tendo um problema aqui. Vamos colocar essa questão na mira. Olha o que ela diz aqui. Estou separado do meu marido tem um tempo e ele já está com uma outra que está grávida. Eu devo continuar orando para que ele volte? A questão do adultério, professor, como que a Bíblia apresenta a questão do adultério? De repente houve um adultério, a pessoa já simplesmente deixou o lar, já formou uma outra família. E agora, a gente, perante Deus, sabemos que uma união não se desfaz. O cônjuge pode continuar pedindo aí para que esse relacionamento se restabeleça, professor? Como entender a questão do adultério? Eu queria falar com muito carinho a esta irmã para atender essa necessidade dela. Veja bem, querida irmã, eu vou ler para você um texto que se encontra em Mateus, capítulo 22, verso 39. E o segundo, falando dos grandes mandamentos, e o segundo grande mandamento, semelhante a este, é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Eu percebo, minha irmã, que a sua autoestima não está boa. Você não está amando ao próximo como a você mesma. Você deve amar mais a você mesma, porque aí você amará melhor ao próximo e aí os outros amarão mais você. Eu creio que você é livre para orar a Deus da maneira como quiser. Agora, eu não creio que seria prudente você alimentar esperanças. Eu creio que você deveria seguir a sua vida adiante. Se ele já está morando com uma outra pessoa, já tem um outro filho com ela, eu sei que você o ama, mas lembre-se, você tem que amar mais a você mesmo. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Quando nós amamos mais as pessoas e desvalorizamos a nós mesmos, nós não estamos cumprindo o mandamento bíblico. Você tem que aprender a se amar, valorizar-se, saber que Deus a ama e que com ou sem Ele você vai ser muito feliz. Então eu dou uma dica para você: converse com uma boa psicoterapeuta cristã para você avaliar os prós e contras dessa relação. A princípio eu não vejo, minha irmã, sou bem franco com você, eu não vejo um porquê de você continuar batendo nesta pedra que não quer ceder. Siga a sua vida adiante com Deus, faça uma terapia, melhore a sua autoestima e não tenha nenhuma dúvida, minha amiga, Deus vai fazer de você uma pessoa muito feliz. Muito feliz. Com Ele ou sem Ele, você será muito feliz. Agora, invista em você mesma, para que você possa depois investir num relacionamento. Ok, aqui no programa Na Mira da Verdade, você fica agora com o momento da mentira. Há um grupo de pessoas amáveis que segue a Deus, mas que tem uma interpretação de um texto que é extremamente equivocada. Por exemplo, Apocalipse 1,7 diz assim: ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Esse grupo de religiosos diz o seguinte, que a Bíblia não diz que todo olho verá visivelmente, mas que todo olho verá a volta de Cristo é apenas o olho do entendimento, ou seja, assim como um avião passa pelas nuvens e as pessoas não veem esse avião, assim
as pessoas não verão a volta de Cristo porque Cristo já veio em 1914. Essa é uma crença dos queridos irmãos e amigos que acompanham este programa e que frequentam as Testemunhas de Jeová. Com muito carinho e respeito, eu quero dizer que essa interpretação de que só o olho do entendimento ou o olho espiritual saberá da volta de Cristo em 1914, essa interpretação é uma mentira. Não tem como você acreditar numa barbaridade dessas. O que diz o texto? Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, e até aqueles que o traspassaram. Ou seja, até aqueles que mataram a Jesus o verão. Não tem um porquê de Cristo aparecer secretamente ou em 1914 para que os que o traspassaram não o tivessem visto. E mais, a expressão verá no grego, o sentido dela é ver realmente com o seu corpo físico. Então, não há margem para outra interpretação. E um texto paralelo muito útil é Mateus 24:30, meu irmão, que diz o seguinte: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as nações, olha, não é somente quem tem olhos espirituais ou olhos do entendimento, todas as nações da terra se lamentarão e verão. Ora, por que eles vão se lamentar de ver Jesus no céu se eles não vão ver Jesus no céu? Veja, não tem lógica isso. Se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória sobre as nuvens do céu. Então não tenha dúvida, a volta de Cristo será um evento visível, audível, e esta crença de que só os olhos do entendimento verão a Jesus é mentirosa, perigosa e vai deixar muitos sinceros filhos de Deus despreparados para a volta de Cristo. Muito bem, professor. Próxima pergunta, por SMS, quem mandou foi a Sara. Ela diz o seguinte: vocês estão falando bastante sobre espírito. Por favor, me explique em relação à composição do ser humano. A diferença entre dicotomia e tricotomia. O que a Bíblia apoia? Então, a pergunta é a seguinte: o que a Bíblia apoia com relação ao espírito? A dicotomia ou a tricotomia? Veja bem, querido telespectador e ouvinte, dicotomia é a divisão do ser humano em dois, corpo e alma. Tricotomia é a divisão em três, corpo, alma e espírito. Qual dessas duas teorias sobre a natureza humana a Bíblia apoia? Nenhuma! Então tinha que ter um carimbo aí agora. Não, nenhuma! Tinha que ter um carimbo. Nenhuma! Pá! Igual a mentira, né, professor? É, igual a mentira. Mas como é isso? Como que nenhuma? É impossível o indivíduo ler a Bíblia. Agora, infelizmente, tem muitos teólogos que fazem isso, né? Leia a Bíblia e diz o seguinte: na visão bíblica é dicotomista ou tricotomista. Meu irmão e minha irmã, a visão bíblica da natureza humana é holística. O que é isso? O termo holos no grego quer dizer integral, inteiro. Quando você lê o Antigo Testamento e o Novo Testamento, você percebe que a compreensão bíblica é holística, ou seja, o ser humano só existe quando há a união do corpo, do espírito, que é o fôlego de vida, e isso forma a alma vivente. Vou lhe dar alguns exemplos. Se você ler o Salmo 146, verso 4, ali diz o seguinte, que quando a pessoa morre, nesse mesmo dia, perecem todos os pensamentos e planos da pessoa. Por quê? Porque a partir do momento em que a pessoa morre, de acordo com Gênesis 3:19, o corpo volta para a terra, e de acordo com Eclesiastes 12:7, o espírito ou princípio vital de Deus que ele soprou no ser humano volta para Deus. A partir daí, o ser humano entra num estado de profunda inconsciência. É por isso que na ressurreição, de acordo com 1 Coríntios 15, Deus vai levar para o céu o corpo e o espírito, o fôlego de vida. Por quê? Porque a mensagem da Bíblia é holística. Deus não vai salvar um espírito desencarnado, mas corpos glorificados. Então, recomendo que você, ao pedir o curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim, estude a lição sobre a morte e entre no blog do programa
para você, minha querida amiga, se aprofundar mais nesse assunto, e aí você vai ter a certeza de que esta visão dicotomista ou tricotomista, tudo isso tem como base a filosofia grega. A filosofia hebraica é holística. Muito bem, professor. A próxima pergunta que chegou pelo nosso blog, quem mandou foi o Rodrigo, e ele já está me cobrando aqui, porque outro dia você leu a minha pergunta no final do programa e você disse que ia colocar no próximo, já fazem 4 programas e ela não entrou. Então vamos colocar a pergunta dele agora na mira. Rodrigo, essa pergunta está na mira. Olha só, professor, a questão é a seguinte, ele pergunta, afinal, quem são os 24 anciãos de Apocalipse 4:10? Essa o professor vai se enrolar. E aí, professor, quero ver, a linha Apocalipse, o Apocalipse é um livro cheio de símbolos. Existe uma explicação para a gente saber quem são esses 24 anciãos que fala a linha Apocalipse? Temos, amigo Tito e amigo telespectador, temos referências ali no capítulo 4 do Apocalipse, também no capítulo 5, você percebe uma coisa interessante. Esses 24 anciãos, eles estão ali diante de Deus, em tronos, fazendo parte do processo de julgamento, e eles manifestam uma gratidão pelo que Jesus Cristo fez por eles. Isso nos mostra que os 24 anciãos são pessoas que foram resgatadas deste planeta e possivelmente são daquele grupo que foi ressuscitado com Cristo lá em Mateus 27, 52 e 53 e depois foram levados para o céu como troféus de Cristo, da vitória dele sobre a morte. Agora, definirmos quem são os 24 anciãos, ou seja, se é um profeta ou é um mártir ou outra coisa, aí nós já não temos como fazer isso por meio da revelação bíblica. Agora, que são pessoas resgatadas do planeta Terra e disso nós temos sim essas referências quando lemos os capítulos 4 e também o capítulo 5. Olha, professor, então você quer dizer o seguinte, que na verdade no céu, seres humanos não estão só Moisés, Elias e Enoque. De jeito algum. A Bíblia afirma que tem mais pessoas lá que foram ressuscitadas e foram ao céu. Exato, Tito. Ali um texto, Tito, interessante, Efésios 4, 8 e 9, na Nova Versão Internacional. Esse texto fala que Cristo levou com ele os que estavam cativos na morte. Então, há um grupo de seres humanos, diríamos assim, como troféus da vitória de Deus sobre a morte. Eles estão mortos, ressuscitaram e foram arrebatados para o céu junto com Jesus. Isso, essas pessoas ressuscitadas em Mateus 27, 52 e 53 tinham um propósito. Elas tinham que testemunhar para os habitantes de Jerusalém que Cristo tinha ressuscitado. Então, quando as pessoas olharem e viram, você aqui? Aí ele diz, não, estou aqui porque Cristo ressuscitou e me ressuscitou também. Então Deus fez isso. Que bom, muito bem. Bom, eu queria mostrar aqui as pessoas que vieram assistir o programa com a gente hoje. Hoje nós temos aqui o Bruno, o Anísio, o Daniel e o Marcelo, que são lá de São Caetano e São Bernardo, ali do ABC Paulista. Estão aqui, ó. Um abraço a vocês, obrigado mais uma vez pelo carinho de vocês. E professor Leandro Quadros, nós chegamos ao final de mais um programa Na Mira da Verdade. Eu queria dizer que você vai estar preparando, cadê a imagem aí? Opa, tá chegando ali, é isso aí. Eu quero te encontrar aqui na segunda-feira que vem ao vivo pra gente fazer mais um programa e responder mais algumas perguntas aqui dos nossos telespectadores. Vai ser um prazer, meu irmão. Deus abençoe a você. Deus abençoe a você, amigo telespectador e ouvinte. Foi uma honra ter tido a sua audiência. Muito obrigado pelo seu carinho. E nunca se esqueça de uma coisa, que neste programa, sempre que você tiver a coragem de perguntar, unicamente a Bíblia vai ter a coragem de lhe responder. E aqui, os seus questionamentos e as suas dúvidas sempre vão estar na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!